trabalho no Hospital São Lucas, atendo diariamente durante todas as manhãs. Bom, a senhora já tem 8 anos de experiência e são algumas áreas distintas e é sobre elas que eu gostaria que o pessoal entendesse, eu também. O que é a traumato-ortopedia, professora? Então, a traumato-ortopedia, ela trabalha com distúrbios músculo-esqueléticos e também distúrbios ósseos, tá? Quando a pessoa se acidenta, a gente sabe que aqui em Juara tem muito acidente de moto, né? Uma alta incidência, enfim, das pessoas não ter transporte público e a maioria das pessoas tem moto e isso acaba acarretando num grande número de acidentes. Então, quando a pessoa tem um acidente e sofre uma fratura óssea, por exemplo, muitas vezes precisa de cirurgia para arrumar essa fratura ou então precisa de fisioterapia para reabilitação. Outra situação em que a traumato-ortopedia também trabalha, pessoas que têm hérnia de disco na coluna, né, ou que também chamam de bico de papagaio. Então, essas pessoas têm dores na coluna, precisa fazer um trabalho para redução da dor na fisioterapia e também precisa fazer um trabalho de fortalecimento muscular para dar estabilidade para a coluna e não voltar a sofrer com essas dores. Vamos dar o quanto é importante a fisioterapia numa recuperação, por exemplo, de uma fratura óssea? Eu diria que ela tem um trabalho tão importante quanto o trabalho médico, porque se o paciente faz a cirurgia e não faz a reabilitação adequada pós-cirurgia, a função daquele membro não volta a ser a mesma. Esse termo aqui eu confesso que eu não conhecia. Fisioterapia respiratória. O que é Porque quando a gente fala em fisioterapia já pensa em osso, em braço, em mão, né? Fisioterapia respiratória. Então, os fisioterapeutas têm aparecido bastante no cenário agora, atualmente, né? Devido a esse vírus da Covid-19, porque a fisioterapia tem essa área de atuação que é justamente trabalhar com o pulmão, com os músculos respiratórios. Então, a fisioterapia trabalha também na remoção de secreção, então aquele pulmão que tem secreção, está congestionado, né? Eu recebo alguns casos ali no São Lucas para atender com um paciente de pneumonia. Então, a fisioterapia trabalha para favorecer a remoção dessa secreção do pulmão e, além disso, trabalha com exercícios respiratórios que vão fortalecer a musculatura respiratória e fazer com que a capacidade pulmonar seja restabelecida. Para a gente fechar o assunto, doutora Maria Eduarda, quem quiser agendar uma avaliação, quem precisar de uma fisioterapia nessas áreas, faz o quê? Pode estar ligando ali para o Hospital São Lucas e conversar, né, com alguma das meninas da recepção, mas principalmente com a Selma, que é a minha secretária. Então a Selma está lá todos os dias para agendar. Isso, a Selma está lá. Na parte da manhã a senhora está atendendo? Eu atendo de manhã, mas a Selma está lá amanhã à tarde. Então quem quiser realizar o atendimento pode ligar para ela e estar agendando. A senhora faz parte aí da sala de monitoramento do Covid. Porto dos Gaúchos aqui saiu de 6 para 26 casos em uma semana, né? Município de 5.400 e poucos habitantes. Juara, quase 5 vezes maior, tem teoricamente menos casos. Isso não quer dizer que tenha, né? Quais são os cuidados? O pessoal parece que, não sei se é a minha opinião, mas parece que o pessoal ainda não está levando a sério, né, doutora? O pessoal ainda não viu e não acreditou na gravidade que é esse vírus, né? Na gravidade que é essa doença causada por esse vírus. Infelizmente, a gente vê muitos jovens, isso é uma coisa que eu falo bastante para os alunos, porque eles têm que dar o exemplo por serem futuros profissionais da área da saúde. Eu enxergo muito que os jovens ainda não estão preocupados, eles seguem fazendo churrasco, juntando os amigos aos finais de semana e não é o momento para isso, né, Fernanda? Eu sempre penso bastante que é muito difícil ficar longe de quem a gente gosta, dos nossos amigos, mas é mais difícil, que Deus o livre, a gente chegar a perder um amigo por causa dessa doença. Para algumas pessoas ela pode ser leve e assintomática, para outras ela pode se agravar e inclusive chegar a óbito. Então é preciso que a população de Juara e de toda a região se conscientize que é o momento de ficar em casa. É claro que nós temos que trabalhar, a gente não tem escolha, mas aquelas pessoas que podem ficar em casa, por favor, se cuidem e fiquem em casa, porque o nosso sistema de saúde não tem condições de absorver caso a gente tenha um surto de casos aqui na cidade e na região.
a gente vai entrar em colapso e infelizmente vai chegar no momento que nem aconteceu na Itália e também em outras regiões do Brasil, de escolher, né? Quem tem o direito de usar o ventilador mecânico e quem não tem. A gente sabe que se for um paciente grave que não utilizar o ventilador, infelizmente pode chegar a óbito.